Muitos evangélicos dizem que eles sofrem preconceito da sociedade. Mas será que isso é verdadeiro? E mais ainda, será que existe uma razão para a existência desses preconceitos? No podcast de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre aspectos da cultura evangélica, para que possamos pensar juntos sobre como tratar as pessoas dessa religião. Se você gostou desta proposta, vem comigo. Mas antes, não se esquece de dar aquele like e se inscrever no canal. Nenhum tema parece ser mais difícil e polêmico de falar de um ponto de vista mais crítico do que a questão dos evangélicos. Isso porque essa palavra evangélico não quer dizer nada de substancial. Primeiramente, porque há dezenas de traduções diferentes da Bíblia. Estas nos conduzem a centenas de interpretações distintas deste livro. E esses dois fatos geram milhares das mais diferentes denominações cristãs, que, inclusive, se criticam muito entre si. De um ponto de vista institucional, a única coisa em comum que essas igrejas que chamamos de evangélicas têm é o fato de não serem católicas. E é por isso que, pessoalmente, prefiro até chamar essas instituições de igrejas não católicas. Ora, e se essas igrejas são diferentes, o mesmo se aplica às pessoas evangélicas. Apesar de serem vistas por parte da sociedade como uma espécie de gado ou curral onde todo mundo pensa igual ou faz só o que o pastor manda, evangélicos são muito diferentes entre si individualmente. Tanto é que se poderia dizer que na cabeça de cada pessoa existe uma religião muito própria. Há muitos evangélicos que defendem a democracia, o casamento homoafetivo, o direito ao aborto, o candomblé, ouvem música do mundo, etc. Também defendem o direito de não crença, como no caso dos ateus. Igualmente, tem muitos indivíduos que se dizem evangélicos, mas eles o são apenas no sentido de que vão à igreja para se sentir bem. Acima de tudo, eles são cidadãos brasileiros, com todas as suas contradições e ambiguidades. Em função disso tudo, não dá para falarmos das igrejas evangélicas e nem dos evangélicos como um todo, porque qualquer coisa que dissermos sobre este assunto, sempre poderemos ser acusados de generalização e preconceito. Então o assunto morreu aí e o podcast acabou, certo? Bem, não. Se por um lado não dá para falarmos sobre os evangélicos enquanto pessoas ou igrejas unificadas, por outro lado é possível conversarmos sobre alguns aspectos da cultura evangélica que vem se construindo no Brasil nos últimos anos, tanto por parte dessas pessoas quanto por parte das suas igrejas. Assim, discutir facetas genéricas da cultura evangélica é diferente de falar sobre como os evangélicos são enquanto um grupo. Isso não é possível fazer. E é sobre este tema que eu quero conversar com vocês neste podcast. Falar sobre aspectos da cultura evangélica. Para tal, vou dividir com vocês algumas experiências que tive convivendo com indivíduos que partilham dessa fé, especialmente da neopentecostal, e também observando seus produtos como cultos televisivos ou vídeos pela internet. Essas experiências, se não representam como todos os evangélicos são ou pensam, por outro lado, elas são recorrentes dentro daquilo que denominamos de cultura evangélica em geral. Isso posto, ao longo da minha vida, eu já encontrei vários evangélicos dizendo que católicos são idólatras porque cultuam santos. Eles também afirmam que a Igreja Católica é uma seita, que o Papa é o anticristo e que católicos seguem uma Bíblia errada. Na interação dos crentes contra os LGBTs, nem precisa dizer, né? Muitos evangélicos dizem que homossexuais são possuídos pelo demônio, moralmente incapazes, que não devem ter os mesmos direitos que os heterossexuais e fazem de tudo para excluir este grupo da sociedade. Na relação dos evangélicos com o candomblé e a umbanda, bem, também dispensa apresentações.
Vemos agressões contra templos das religiões africanas, uma satanização sistemática deste grupo, expulsão de terreiros das comunidades, etc. E aqui não se trata de uma agressão física apenas, mas sobretudo de uma agressão moral e teológica. Orixás são vistos como demônios por boa parte dessas igrejas. Ah, e os espíritas kardecistas? Bem, esses daí são capeta porque falam com os mortos e a Bíblia proíbe. Logo, também tem uma ligação direta com Satanás. Até aqui já deu para perceber que a mentalidade de uma parte significativa da cultura evangélica tende a ser exclusivista, pouco aberta a outras formas de fé e procuram destruir outras crenças com um único objetivo: arrecadar fiéis/dinheiro com a mesma voracidade que empresas procuram clientes. Além de todas essas questões, eu já vi pessoas evangélicas dizendo que a Globo é do demônio, que músicas do mundo são profanas e que não devem ser ouvidas. Falam que carnaval é um antro de promiscuidade e devassidão. Dizem que o PT quer transformar crianças de 6 anos em travesti e que esquerdistas são do mal. Muitos querem normatizar até o jeito que as pessoas se vestem. Até evangélicos que não vão à praia porque é culto ao corpo, como se todo mundo que toma banho de sol fosse um pervertido. Cara, uma vez eu estava conhecendo um garoto e ele me perguntou qual era a minha religião. Ele me disse que era evangélico e tal, e eu disse que era cético. Ele me respondeu, abre aspas, bem, não sendo de religião africana, tá ótimo, fecha aspas. Agora imagina se fosse o contrário, eu dizendo para ele, não sendo evangélico, tá ótimo. Ele certamente alegaria preconceito contra evangélicos. Ah, esqueci de citar a grande massa de evangélicos que nas últimas eleições quase nos jogou numa ditadura proto-fascista, cujo líder era um ser execrável. Também não citei as milhões de pessoas que sabem de cor versículos bíblicos sobre sexo gay, mas acreditam que Lula quer implantar banheiro trans nas escolas, se esquecendo que a mentira é um pecado. E olha que eu nem mencionei as opiniões que este grupo tem para com ateus. Muitos deles acham que ateus, ou pessoas que não acreditam em nada, são indivíduos completamente sem caráter, a ponto de que jamais votariam em um ateu. Enfim, estes foram só alguns dos tantos absurdos que eu já vivenciei observando a mentalidade de muitos evangélicos por aí. Já sei, mas nem todo evangélico... Ok, isso eu já entendi. Isso é essencialmente uma verdade. Há muitos evangélicos amáveis por aí e que não compactuam com as situações descritas acima. Se eles são maioria ou minoria, eu realmente não sei. Mas se você é um deles, este podcast não é para você e nem sobre você. No entanto, a questão é que se não podemos falar de como todos os evangélicos são, por outro lado, estou falando especificamente dos evangélicos que têm esse tipo de mentalidade. Há muitas pessoas cuja fé se baseia em odiar, excluir, discriminar, demonizar, anatematizar e mentir contra tudo que não é evangélico. Em muitos casos, é quase uma mentalidade de seita mesmo. Nessa discussão, para sermos honestos, é preciso admitir que também há pessoas de outras religiões que demonizam os outros. Isso é verdade, e elas merecem ser igualmente criticadas. No entanto, em geral, isso advém muito mais de uma postura individual do que da cultura gerada por aquela religiosidade. Não está escrito em nenhum texto budista ou candomblessista que só o budismo e o candomblé salvam, e que coisas do mundo são essencialmente demoníacas. Talvez não seja possível negar que essa postura está muito mais presente na cultura evangélica em geral, e a gente tem mais contato com ela por ela ser mais histriônica, proselitista e visível. Aqui é preciso pontuar algumas coisas. Primeiramente, não estamos falando de agressão física. Isso é crime, ponto final.
Mas estamos falando de uma agressão simbólica, de uma agressão na ordem das subjetividades. E aí tem o seguinte dilema: como entender pessoas que carregam esses aspectos culturais em sua mente? Se eu me sinto ofendido pela crença do outro, eu devo respeito a esses indivíduos cujas crenças me aviltam? Em outras palavras, por que crente tem o direito de dizer que catolicismo cultua santos demoníacos, mas católicos não têm o direito de dizer que evangélicos são sujos? Por que evangélicos podem dizer que músicas do mundo são satânicas, mas roqueiros não podem dizer que música gospel é um lixo e manipula as pessoas? Por que o povo da igreja pode dizer que LGBTs não têm direito ao casamento civil, mas LGBTs não podem dizer que evangélico deve ser discriminado? Por que tantos evangélicos podem ter medo e nojo do espiritismo, mas espíritas não podem ter receio do evangelismo? Se tantos evangélicos podem desprezar ateus, por que ateus não podem desprezar evangélicos? Em outras palavras, se as pessoas da fé evangélica negam valor a tudo o que é do mundo ou ao que é diferente, por que esse mesmo mundo ou esses diferentes não podem negar valor às pessoas de fé evangélica? O problema é que se você faz isso, eles se sentem desrespeitados e alegam que você é um intolerante ou preconceituoso. Ou seja, eles querem satanizar os outros, mas não querem receber de volta aquilo que eles dão aos outros. Ou seja, querem ter o direito de desrespeitar o mundo e os diferentes, mas acham que o mundo e os diferentes lhes devem respeito. Pode isso? É possível argumentar que isso é a crença das pessoas e que não devemos interferir, pois elas têm essa liberdade. Sim, mas este é o ponto. Se os outros têm liberdade de crença para demonizar tantas coisas e pessoas, por que você também não tem a liberdade de demonizá-los de volta? Em outras palavras, eles demonizarem tudo o que não é evangélico é liberdade de crença. Você demonizar tudo o que é evangélico é preconceito. Até onde vai a liberdade do outro e a sua própria liberdade? Liberdade até para se defender. Este é um debate que está posto e que eu não tenho condições de responder sozinho. Vocês aí podem estar pensando que não devemos nos nivelar a essas pessoas. Só que tem um problema nesse argumento. Quando você parte deste ponto, você já está admitindo que certas crenças da cultura evangélica são tão desprezíveis que você sequer deseja estar no mesmo ponto que elas. Ora, isso não é pressupor o quão ruins são essas ideias? Também se pode argumentar que ter sobre os evangélicos as mesmas opiniões que eles têm sobre católicos, candomblecistas, espíritas, esquerdistas, LGBTs, ateus, etc., seria uma espécie de vingança. Mas estamos falando aqui em termos de subjetividades e significados de vida. A meu ver, responder a essas pessoas, na mesma medida, talvez seja uma política de reciprocidade. E reciprocidade não é vingança. Antes, ela é um instrumento pedagógico. Você ter sobre o outro opiniões da mesma natureza que ele tem sobre várias coisas, talvez seja um instrumento para fazê-lo tomar consciência do quão absurdas são certas ideias. No entanto, gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre toda essa discussão. O que pensam sobre isso? Esse foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias e lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo aqui é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também eu os convido a ver os vídeos mais antigos do canal. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!